Já estamos de noite, né? Boa noite a todos. Para mim é uma alegria imensa, eu estou quase sem voz. É uma alegria imensa estar aqui compartilhando esse momento com pessoas tão maravilhosas, mulheres, homens, né? Que temos dois, o meu marido acabou de sair, mas tem um ali, mas ele já volta. E também quero parabenizar cada palestrante que passou por aqui, maravilhosa. Também saudar a Boutique Zeli Boutique, Rádio Sempre TV, Rede Sempre TV, Rádio do Trabalhador, minha amiga Patrícia, querida Yasmin, que está sempre aqui com a gente. Né? Então, gratidão por estarem aqui compartilhando esse momento conosco. Nós vamos falar que idade não é documento, é história viva. Não é? Eu sou Daisy, ela já me apresentou, já disse meu título maior, que é Gente que Ama a Gente. Gosto de dizer que eu sou uma pessoa extremamente feliz, e quando eu falo que sou feliz, não quero dizer que eu não tenho altos e baixos, tenho lógicos, mas quero dizer que eu sei passar pelos altos e baixos e continuar com paz e felicidade. No mais, profissionalmente, eu sou mentora de desenvolvimento humano e de comunicação consciente, e tenho vários cursos, né? Quem gosta de estudar, tenho 78 anos, faço parte da Academia de Letras e Artes, que a presidente está ali, a nossa Maíra, da Escola 2E, como ela já falou, e de outras coisas que eu contribuo voluntariamente. Bom, eu gosto sempre de começar qualquer evento com essa saudação africana. Quem já participou já sabe que é Savabona, que quer dizer, você existe para mim, você é importante para mim. Aí o outro que recebe diz assim, então, eu sou importante para você, porque eu existo para você. Se eu sou importante para você, se você me vê, é porque eu existo para você. E isso hoje nós estamos muito carentes de ser visto pelo outro, de ser importante para o outro. Às vezes a gente está na telinha o tempo todo e esquece de olhar para quem está ali do lado da gente. Então, essa saudação é muito linda e eu queria começar pedindo que cada uma olhasse para a outra e dissesse Savabona, Savabona, Savabona. E agora, olhem também e digam Chicoba, Chicoba, Chicoba. Você falou Savabona ao mesmo tempo, e agora ao mesmo tempo falem Chicoba uma para a outra. Essa tribo africana é muito legal. Quando alguém fazia uma coisa errada, não dava bronca, não. Eles chamavam uma pessoa para uma sala e pedia que cada membro da equipe falasse algo positivo para a pessoa. Em vez de falar o que a pessoa errou, falava algo de bom que a pessoa tinha. E aí essa pessoa começava a se sentir importante, que era ser humano, que valia a pena, né? Então, que aquilo que ele fez não desmereceu tudo que ele era. Então, isso é muito lindo no mundo onde a gente está mais acostumado a apontar o dedo para o outro. Bom, eu vou fazer rapidamente, né? Porque o tempo já ultrapassou. Em vez de levantar, vamos alongar um pouquinho na cadeira mesmo, espreguiça. A gente já está aqui há tanto tempo, né, sentada. Dá uma espreguiçada, respire e solta. E agora nós vamos fazer uma dinâmica, né? Que é a história do menino chamado Amor. Essa dinâmica todo mundo vai participar. Eu vou contar a história e conforme eu for contando, daqui a pouco eu vou dizer o que vocês vão fazer. Não é? Porque esse menino chamado Amor mora dentro de nós e nunca deixou de acreditar que o mundo pode ser mais bonito, que a vida vale a pena. Deixa eu ver aqui a história que eu vou ler. E aí eu vou pedir para vocês ficarem em pé. E quando eu falar a palavra amor, vocês vão dar um abraço em alguém. Quando eu falar a palavra paz, aperto de mão, garra, troca de lugar. Um sorriso, dá aquela gargalhada. E bem-vindos, vocês vão bater palmas, ok? Mas assim, não abrace sempre a mesma pessoa, não. Circule pela sala. Cada coisa que está ali vai circulando, ok? Deixa eu pegar aqui a história. Vai começar. Vocês podem ir para lá também, para o meio? Vai para lá.
Vou começar. Espera aí, deixa eu botar aqui. Era uma vez um garotinho chamado Amor. O amor, novamente, sonhava sempre com a paz. A paz. Certo dia descobriu que a vida só teria sentido quando ele descobrisse a paz. E foi aí, justamente nesse dia, que o amor saiu à procura da paz. Chegando ao colégio onde ele estudava, encontrou seus amigos que tinham um sorriso nos lábios. E foi neste momento que o amor que o amor foi nesse momento que passou a perceber que o sorriso dos amigos transmitia a paz. Pois percebeu que a paz existe no interior de cada um de nós. E para isso basta dar um sorriso. E nesse instante, interferindo os pensamentos do garotinho Amor, a turma gritou bem forte: Amor! Amor! Você encontrou a paz que procurava. O amor respondeu com muita garra: troca de lugar. Sim, encontrei. Vocês querem saber? Tragam a paz. O sorriso. Bem bonito e sejam bem-vindos. Bom, antes de tudo, pois é, antes de tudo, uma pergunta: quem é você além da sua idade? E aí, às vezes, a pessoa responde: eu sou fulana, eu tenho 50, tenho 30, tenho 40, tenho 60, 70, 80, 20, não é? Mas será que durante toda a vida aprendemos a responder apenas aquilo que está no nosso RG, na nossa certidão de nascimento, que é a nossa idade? Ou será que nós somos muito mais do que essa idade, muito mais do que o registro? Não é? Então, todos nós, de aniversário, eu mesmo amo, eu mesmo puxo meu parabéns, adoro, mas será que é só isso? Não é? Cantar os parabéns, apagar a velhinha, mas que nunca contamos quantas histórias nós vivemos. Eu tenho 78 anos, quantas histórias eu vivi, né? Nos meus 5, nos meus 10, 15, 20, 30, 50, 60. Então, apagar a velhinha é ótimo. Mas o que essas velhinhas estão representando? O que elas estão dizendo? Que histórias elas estão contando? Então, talvez seja porque aprendemos a contar os aniversários, mas não aprendemos ainda a contar os capítulos do nosso livro. Então, eu escolhi esse tema porque durante a minha vida eu aprendi, né, com altos e baixos, momentos alegres, menos alegres, mais alegres, né, com cair e levantar, que a idade registra o tempo, mas é a história que revela quem nos tornamos. Quem é Daisy?
né? Quem é Maíra, quem é Ana, quem é cada uma de vocês, além do tempo, além da idade. Então, eu não vim aqui falar sobre idade, né? Eu vim aqui conversar com vocês sobre vida, sobre escolha, sobre aprendizagem, sobre recomeços, sobre capítulos. Os capítulos do nosso livro. Eu tenho um livro, né? Meu livro solo. Cadê? E ele é feito de vários capítulos. E também o nosso livro de vida, ele é feito também de vários capítulos, né? Sobre capítulos que nos fizeram crescer. Muitas vezes, capítulos mais alegres, outros menos alegres, mais sofridos, mais assim, que a gente quer arrancar a página, mas são capítulos, né? Então, sobre páginas que ainda estão em branco, graças a Deus, nós temos muitas páginas em branco ainda que poderão ser escritas e darmos também um novo roteiro, que não aquele que a gente não gostava. E se gostava, vamos continuar com novas formas. Então, cada ano é uma nova oportunidade. Então, celebre suas conquistas, celebre sua aprendizagem. Não é? Você é a história mais linda que ainda está sendo escrita. Não queira ser a história do outro. Seja você a sua história. Aqui já se falou de identidade, de pertencimento. Não é? Então, seja você. Só que para eu ser eu preciso saber quem eu sou. E aí vem o autoconhecimento. Sem ele, a gente não consegue, né? É a chave, o autoconhecimento. Então, sempre deseje e agradeça, porque o melhor ainda pode estar por vir. Sempre. Sempre existem novas possibilidades. Pergunte sempre, o que mais eu posso fazer que eu ainda não fiz? Se algo não está dando certo, se aquele capítulo não foi legal, que outro capítulo melhor eu posso escrever na minha vida? Como que eu posso continuar? O universo me surpreenda, não é? O que mais eu posso escrever no capítulo da minha vida? Porque toda história tem valor. Toda. Não importa como ela seja. Se a sua história foi mais triste ou menos triste, mais alegre ou menos alegre, é a sua história. E é ela que tem valor. É ela que faz você ser você quem é. Aceite e honre. Honre a sua vida. Honre a sua história. Honre essa essência que você tem dentro de você. Queira chamar de essência divina ou não, eu chamo de essência divina. Né? Que quando a gente já nasce com ela. Só que no decorrer da vida, no dia a dia, a gente vai se perdendo dela. Porque é a correria, né? Já falou aqui, não pode mais falar, minha vida é corrida. Não. Né? Precisamos de pausas, precisamos de refletir. Então, toda história tem valor. Honre a sua história, não importa. Não importa se lá no início da sua vida não foi como você queria. Não importa que seu pai não disse eu te amo para você. Talvez ele não soubesse naquela época, talvez ele também, mas ele amava do jeito dele, a mãe também. Então, a raiz da gente é muito forte, mas a gente pode florescer com essa base, ainda que não tenha sido como a gente queria. Então, a gente passa por várias, né? Nós estamos falando aqui, nós temos... Cadê o outro homem? Só tem um ali agora, mas tem um homem também. Mas nós, mulheres, né? Nós estamos falando aqui principalmente para mulheres, nós somos muitas mulheres dentro de uma. A criança que sonhava, a criança que era tímida como eu era. Ninguém acredita, né? Mas eu era muito tímida. Minha mãe dizia assim, eu era super conversadeira em casa. Meu pai dizia, você conversa mais do que... Mas quando eu saía, minha mãe dizia, minha filha, saia da barra da minha saia, vá brincar. Eu era tímida. E depois fui deixando a timidez, né? Ninguém acredita que eu era tímida. E aí depois a gente vai para a adolescência, a gente começa a criar história do adolescente, os amigos, o grupinho de amizade, o namoro, o namoradinho, os paqueras, não é? E aí vem a construção, e aí vem a maternidade, a maturidade, a essência.
a gente vai descobrindo essa essência. E são várias mulheres dentro de uma mesma. Mas cada fase tem seu valor. Cada escolha nos transforma. E cada história pode ter certeza que nos fortalece. Se em vez da gente ficar lamentando, a gente tirar proveito disso. Não vamos lamentar, porque não vai resolver nada. Vamos reconhecer e o que eu posso fazer para melhorar. Tempo isso errado não, né? Não falei nem 10, nem 5. Meus minutos é 20. Ana Paula usou meu minuto todo. Não que nada, tem dinâmica aqui para fazer e tudo. Imagina! Então, cada foto um capítulo vivo, né? Eu vou passar, então, aqui. Quando eu olho para trás, eu não vejo uma caminhada perfeita. Eu vejo uma caminhada verdadeira. Eu tenho 20 minutos, ela me falou. Foi nesse antes de sair daqui. Então, quem eu sou? Eles não vieram para definir a minha história. Eles vieram para desenvolvê-la. Então, nós deixamos de perguntar por que isso aconteceu comigo, para perguntar o que isso me ensinou. Né? Então, durante muitos anos, a sociedade parecia ter o roteiro pronto. Namorar, noivar, casar, parará. Eu fugi um pouco desse roteiro. Quando eu era adolescente, passava uns caderninhos no colégio, aí em São Paulo. Com quantos anos você casar? Queria casar, a maioria dizia assim, 18, 19, 20, né? Quantos filhos você quer ter? 4, 5, era assim. Eu dizia, eu não quero casar, e se casar tem que ser bem depois dos 30, casei aos 40 a primeira vez. Assim mesmo, com muita insistência. E eu queria o quê? Eu queria ser independente, eu vou resumir, nem vou ficar olhando para lá e vou fazer a dinâmica. Eu queria, como se diz, estudar, ser independente, trabalhar e viajar. E assim foi. Né? Eu viajei bastante, fui independente, sou independente. Não é? Então, não me arrependo, não quis ter filho, até hoje também não me arrependo, mas segundo um amigo meu, seria injustiça, porque diz que eu sou mãezona de muita gente. Tem alunas que me chamam de mãe, etc e tal. Mas, deixa eu ver o que vem aqui. E aí eu queria estudar, fazer faculdade, assim foi. Né? Saí do colégio, comecei a trabalhar logo aos 18, 19 anos, e hoje eu compreendo que existe uma grande diferença entre viver por cronograma e viver por propósito. Nem toda vida precisa seguir o mesmo cronograma, mas toda vida merece seguir um propósito. E aí a nossa estrada vai nos ensinando. Às vezes um desvio aqui, um buraco ali que eu tenho de ultrapassar e a gente vai vivendo. E existe uma coisa que a vida me ensinou. Nós fazemos planos, né? Mas muitas vezes a vida muda o roteiro e não pergunta se estamos preparados. E enquanto muitas amigas sonhavam com casamento, como eu falei, eu sonhava com novos projetos. Então aí casei a primeira vez aos 40 anos, fiquei viúva. Depois de 7 anos, em sala de aula, encontro aquele aluno ali, que está sentado, João. 29 anos mais novo do que eu, mas a cabeça é mais velha, né, tá ali. Então, pois é. E aí a gente reconstrói, né, encontra um novo amor. Então nunca é tarde para aprender, para sonhar. E aí recomeçar. João, olhe para mim, João. Né? Recomeçar não tem idade. Amar também não tem prazo de validade. O amor que escolheu florir, uma nova estação de vida. Então, sempre é tempo para aquilo que a gente quer. Às vezes você não espera, eu não queria casar novamente. Aí, em sala de aula, encontro o cidadão ali. Aí, depois, nas férias, começou o namoro nas férias. Né? Já não era mais meu aluno. E tinha 3 alunas que eram alcoviteiras, né? Que ajudavam ele. Eu chegava para dar aula e ela, professora, João disse que hoje você está linda, obrigada, João, agradeço, reconheço e mereço. Porque é assim, viu, gente? Quando alguém te elogia, quando alguém vai te elogiar, desde você estar tão linda, normalmente a gente diz, são seus olhos, nada de são seus olhos, agradeço, reconheço
e mereço. Agradece a quem está. Agradece a quem está. Esse mereço. Agradece a quem está elogiando, né? Reconhece o que a pessoa está falando e pelo menos aquela pessoa merece. Às vezes, teu chefe pode dizer, seu relatório está ótimo, eu fiz assim rapidinho, né? Ah, seu vestido está lindo, eu comprei ali baratinho na boutique Zeli. Então, gente, a vida tem um jeito muito bonito de nos lembrar que ela não consulta o nosso calendário. Ela simplesmente acontece. Quando acontece, nós temos duas escolhas. Podemos fechar o livro ou podemos continuar a nossa história. Então, o bom é que ainda há páginas para... Agora, deixa eu fazer uma... São duas dinâmicas que eu vou fazer. Rapidinho. Quem já ficou aqui até agora, fica um pouquinho mais. Ninguém mandou deixar eu como última. Certo. Gente, aqui, ó. Enquanto tá arrumando o coffee break, a gente está aqui. Eu quero convidar vocês aqui para um pequeno exercício. Não precisa responder, não precisa compartilhar com ninguém. Apenas respirem. Quem quiser fechar os olhos, feche. Quem quiser ficar de olho aberto, fique. Vocês são livres para isso, ok? Respira profundamente. E agora, imagine que a vida de vocês é um livro. Folheie esse livro da imaginação. Passem por alguns capítulos. Talvez apareça uma infância feliz, talvez um desafio, uma conquista, um reencontro, uma despedida. Talvez apareçam pessoas que marcaram profundamente a caminhada de vocês. Agora, parem na página de hoje, no aqui e agora. Olhem para essa página. Olhem para essa página com muito carinho e façam silenciosamente uma única pergunta. Se eu pudesse escrever o próximo capítulo da minha história, o que eu gostaria que ele dissesse? Talvez a resposta seja um sonho que ficou adormecido. Talvez seja voltar a estudar. Talvez abrir um novo negócio. Talvez aprender, deixa eu ver aqui, alguma coisa nova. Talvez um novo desafio, uma conquista, um reencontro, uma despedida. Talvez apareçam pessoas que marcaram profundamente a caminhada de vocês. E agora, parem nesta página de hoje. O que eu gostaria que ele dissesse? Se eu pudesse escrever o próximo capítulo, o que eu gostaria que ele dissesse? Talvez, né, seja aquele sonho que ficou adormecido, tudo isso que eu já falei de abrir o negócio. E agora, aos pouquinhos, respirem e pode abrir os olhos. Nenhuma de nós, acho que vocês podem perceber, que nenhuma de nós consegue mudar os capítulos que já foram escritos. Está lá, não vai mudar, né? Mas todas nós podemos decidir como nós vamos escrever o próximo capítulo. Como que nós podemos fazer diferente a nossa história, se assim precisar. E essa talvez seja uma das maiores liberdades que a vida nos oferece. Talvez o problema nunca tenha sido a idade. Talvez o problema tenha sido acreditar que já era tarde. E a vida tem um jeito muito bonito de nos mostrar que o tempo certo não é aquele que os outros esperam. O tempo certo é aquele que nós decidimos recomeçar. Né? Então, esse marcador, que é o marcador do meu livro, infelizmente eu não botei um para cada, né? Está aqui, mas ele, simbolicamente, ele foi feito para marcar o livro. Mas hoje, simbolicamente, ele acontece que ele marca uma página, não porque a história terminou, mas porque ela vai continuar, não é? E
Agora, nós vamos fazer essa outra dinâmica para acabar. Nós vamos acabar nela, viu, Patrícia? Você vai ver que é linda essa dinâmica. Eu preciso... Alguém me ajuda aqui a distribuir essa folha de papel, por favor? Eu quero. Isso, para cada uma pessoa. Deixa uma para mim. Uma folha de papel para cada uma. É melhor. Todo mundo recebeu já a folha? Não, está recebendo. Todo mundo com a folha em branco. Já vou encerrar, viu? Vamos fazer essa dinâmica. Ela, com 5 minutos, mostrou a plaquinha para mim, imagine. Em 5 minutos. Protesto. Pega a sua folha, Patrícia. Ah, mas agora foi porque eu interrompi. O pessoal não está se incomodando, não. Todo mundo está com a sua folha. Pega uma folha, Yasmin, para você. Ana, uma folha aqui, Ana. Tome, Yasmin. Folha tem sobrando. Marcador é que... Recebeu? Então, gente, nós estamos aqui com essa folha, né? Segure essa folha por alguns instantes. Olhem para ela. Ela está limpa, não tem nada, está inteira. E quando nós chegamos ao mundo, né, bebezinho, chorando, quando a nossa história também era assim. Ainda não havia alegrias, nem perdas, nem vitórias, nem desafios, apenas infinitas possibilidades. Mas a vida aconteceu, vieram sonhos, né? Vieram as conquistas, as amizades, vieram os amores. Vão começando agora a amassar as folhas conforme eu vou falando. Amassem a folha. Vieram também as decepções, as despedidas, as perdas, os recomeços. E cada experiência deixou uma marca em nós. Amassem bem essa folha. Agora, abram e tente tirar essas marcas. Deixe ela ser como era originalmente. Lisa, bem lisa. Conseguem? Não conseguem. Não é? Assim também acontece conosco. A vida nos marca e não há problema nisso. As marcas não diminuem os nossos valores. Elas contêm a nossa história. Mas agora eu quero fazer um outro convite. Vamos transformar essa folha numa flor. Ó, bota assim o dedo, faça uma flor. Cada uma faça a sua flor. Olhem, cada uma vão fazendo a sua flor. O que era a folha em branco, depois ficou com a nossa história, com as marcas de alegrias, de tristeza, de dores, de felicidade. E agora é a flor. E é exatamente isso que a vida faz conosco. Ela não apaga a nossa memória. Ela não apaga o capítulo da nossa vida. Ela transforma a maneira como passamos a enxergá-la. E talvez seja justamente isso que nós chamamos de maturidade. Não é viver sem marcas, é descobrir que elas também podem florescer. Não é? E agora eu quero pedir que cada uma ofereça a sua flor para quem está ao lado. Troque. Troque, 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 troque. E diga o seguinte:
Fale para sua colega ao lado que a sua história continue florescendo. Que a sua história continue florescendo. E hoje, eu não tenho apenas uma flor na mão, eu tenho um símbolo, porque eu acredito que toda história, quando é acolhida, respeitada e vivida com amor, sempre encontra um jeito de florescer. E agora, eu queria que a gente viesse todo mundo para cá para fazer um brinde. Né? E nesse brinde, nós vamos falar o seguinte... a nossa história e aos capítulos que ainda vamos escrever. Vamos fazer um brinde falando a nossa história, os capítulos que ainda vamos ver. Uhul! Cadê a foto? Cadê a foto? Aqui aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. A nossa história. Baixa, senão vai tapar todo mundo. Aí, baixa todo mundo, baixa a nossa história. E capítulos que ainda vamos ver. Pois é, gente. Então, vou deixar, peraí. Então, gente, o fim da história só acontece quando deixamos de acreditar que ainda existe uma próxima página, porque sempre existe essa próxima página. Eu sou Deise Jardim, gente que ama a gente, e o meu WhatsApp é 71991613938. E o Instagram é @Deise com DAISY, porque existem várias formas de escrever Deise, Deise K. Jardim Mentora. Estou sempre às ordens para vocês e sou também idealizadora de um programa que eu amo de paixão no Instagram, que é o Proseando com Amigos. Ele nasceu em plena pandemia, quando eu não sabia o que eu ia fazer, pedi inspiração divina, eu fiz não sei costurar, não sei bordar, nada disso, e aí vem, você adora conversar, adora amizade, e nasceu Proseando com Amigos para durar 3 meses. E ele completou agora, em julho, 6 anos, e eu já estou com o calendário até quase outubro. Me sigam e assistam.